Boa noite, a paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Estamos aqui reunidos. Nós vamos estar lendo hoje o livro de Mateus, capítulo 7. Eu estou aqui com a Bruninha. A gente vai estar passando essa palavra, vamos estar meditando nela, né? E pedindo a direção do Senhor para ver o que o Senhor vai falar conosco aqui. Tá bom? Vamos orar, pedir a direção de Deus. Vamos orar, Bruno. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador do céu e da terra, Deus da minha vida e Deus da minha alma, Deus da minha vida e Deus da minha alma, eu peço a Ti, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, porque nós sabemos que somos pecadores e falhos, somos pecadores e falhos, e nós precisamos de Ti. nós precisamos de Ti, Precisamos, Senhor, precisamos, Senhor, entender a Tua palavra, entender a Tua palavra, estudar a Tua palavra estudar a Tua palavra e aprender um pouco mais de Ti. e aprender um pouco mais de Ti. Por isso nós pedimos a Ti, Senhor, Por isso nós pedimos a Ti, Senhor, perdoa as nossas falhas, pelos nossos falhos, perdoa os nossos erros. pelos nossos erros, Tende misericórdia de cada um de nós, Senhor, tende misericórdia de cada um de nós, e nos ajuda, Pai, nos ajuda, Pai, a cada dia a mais cada dia mais crescermos crescermos na graça na graça e no conhecimento e no conhecimento de quem és Tu. de quem és Tu. Senhor, Senhor, nos ajuda, nos ajuda, amado Espírito Santo, Espírito Santo, nos ensina, nos ensina, nos direciona nos direciona a buscar, a buscar, nos ajuda a ter força, nos ajuda a ter força, nos ajuda a ter desejo, nos ajuda a ter desejo, nos ajuda a ouvir a Tua voz nos ajuda a ouvir a Tua voz, e saber que Tu és Deus. saber que Tu és Deus. Senhor, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos falta de entendimento perdoa nossa falta de entendimento e ajuda-nos, ó Pai, e ajuda-nos, Pai, a andar nos Teus caminhos a andar nos Teus caminhos e a glorificar o Teu nome. e glorificar o Teu nome. Pai querido e amado, Pai querido e amado, muito obrigado muito obrigado por mais essa oportunidade por mais essa oportunidade de estarmos aqui, de estarmos aqui, lendo a Tua palavra, lendo a Tua palavra, para compreender para compreender a Tua vontade a Tua vontade para a nossa vida. para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, Em nome do Senhor Jesus, nós oramos nós oramos e entregamos e entregamos a nossa vida a nossa vida nas Tuas mãos. nas Tuas mãos. Ajuda-nos Ajuda-nos a entender a entender a Tua palavra, Espírito Santo. a Tua palavra, Espírito Santo. Ministra ela no nosso coração Ministra ela no nosso coração e nos ensina. e nos ensina. Revela Revela a Tua palavra a Tua palavra verdadeiramente verdadeiramente na minha alma na minha alma e no meu e espírito, no meu espírito, para que eu nunca mais para que eu nunca mais venha esquecê-la venha esquecê-la. e que esta palavra Que essa palavra venha dar fruto venha dar fruto em meu coração. no meu coração. Nós oramos, Nós oramos, reconhecemos reconhecemos que somos pecadores, que somos pecadores, reconhecemos reconhecemos que necessitamos de Ti, que necessitamos de Ti, que precisamos de Ti, amado Espírito Santo. precisamos de Ti, amado Espírito Santo, Precisamos da Tua ajuda. precisamos da Tua ajuda. Em nome de Em Jesus, nome de Jesus, nós oramos nós oramos em nome do Pai, em nome do Pai, do Filho do Filho e do Espírito e do Santo. Espírito Santo. Amém. 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 Glória a Deus. Você vai ler dessa altura aí? Se você for ler dessa altura aí, acho que o pessoal não vai ouvir aqui não. Nós vamos estar lendo hoje Mateus capítulo 7. Julgamento ao próximo. Amém? O julgamento ao próximo. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a mesma medida que usarem também será dada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, enquanto há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão.
Não deem o que é sagrado aos cães. Amém. Deixa eu só passar essa parte aqui. Bom, aqui o Senhor está falando do julgamento, né? Quando nós muitas vezes estamos julgando as pessoas sem conhecer, sem entender, sem saber o que elas estão passando, e nós somos assim mesmo, né? Nós seres humanos, nós somos muito falhos. Nós julgamos as pessoas até mesmo só por ver as pessoas, a gente já julga as pessoas, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que vigiar, porque a palavra do Senhor está falando que da mesma forma que nós julgamos, nós vamos ser julgados. E a palavra, ela é fiel, ela não muda, né? Então, todas as vezes que você julga uma pessoa, e julga dependendo da forma que você vai julgar ela, você pode ter certeza que você vai ser julgado da mesma forma, porque assim diz a palavra. E assim acontece na nossa vida, né, mas a gente tá careca de ver e perceber, né, que realmente essa palavra é verdadeira, ela se cumpre, né? Todas as vezes que nós julgamos uma pessoa, nós somos julgados da mesma forma. Então nós temos que ficar bem atentos para que nós não venhamos julgar as pessoas sem saber o real, né? O bom é não julgar, mas antes de julgar, se você tiver que julgar, você tem que saber qual é a intenção da pessoa para que você possa aconselhá-la, né? Por isso que ele vai falar aqui, ó. Como podes tu querer tirar um cisco do olho do teu irmão quando tem uma trave no teu, né? Por quê? Porque realmente a gente tem que analisar nós mesmos, né? Nós temos que vigiar a nossa maneira de agir, de pensar, de ver as coisas. E à medida que a gente vai vendo e prestando atenção, como a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 11, né? Que a gente tem que se examinar nós mesmos, para que a gente não venha aí ser um hipócrita, né? Querer falar do irmão sendo que a gente está pior do que ele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte do julgamento. Continua, Bruninha. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. O que ele está falando é que não dê o que é sagrado. O que é sagrado? É a palavra de Deus, não falar a palavra de Deus em vão, né? Não querer falar a palavra de Deus para aqueles que não dão valor, aqueles que ficam zoando, brincando, tirando sarro, né? Por isso que ele está falando, não dá para dar pérolas para porcos, né? Eles não vão entender nunca, né? Então, o que pode acontecer? Eles vão fuçar e até pode se voltar e pisar em cima, né? Porque eles não vão ter o entendimento necessário para ver quão precioso é a pérola qual eles estão desfazendo dela, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado também de não ficar aí perdendo muito tempo com a pessoa se ela não quer nada com nada, né? Se ela não quer buscar Jesus, você vai lá, apresenta Jesus para ela. Se ela quiser, amém. Você vai para o ensinamento. Se não, a gente tem que ir para aqueles que querem, né? A persistência na oração. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois
Esta é a lei e os profetas. Aqui ele está falando da persistência na oração, né? Quando ele fala da persistência na oração, ele está falando para a gente que não deixar de orar, né? Isso aqui ele está falando de uma busca diária, busquem e encontrarão, né? Quer dizer, muitas vezes você vai orar e não vai receber a resposta da sua oração, então você tem que orar de novo, clamar de novo, pedir de novo, né? Até que você receba, né? Por isso que ele está falando, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta se abrirá. Pois tudo que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abrirá. Ou seja, a certeza que nós temos é que todos aqueles que buscam, uma hora ele vai encontrar. Todos aqueles que pedem, uma hora ele vai receber, né? E todo aquele que bate, uma hora a porta será aberta. Então, assim, bateu, a porta não abriu, continua batendo. A porta não abriu, continua batendo. Até que ela abra, né? É isso que ele está dizendo aqui, né? Busquem e será dado. Peçam e será dado. Você pede, não te deram nada, você pede de novo. Não te deram nada, pede de novo. Até que você consiga aquilo que você está pedindo. Busque e encontrarão, né? Busque o Senhor até você encontrar o Senhor verdadeiramente na sua infinita plenitude e graça, né? Busque e encontrarão. Se você acha que você está buscando o Senhor, mas não chegou a lugar nenhum, continue buscando. Uma hora você vai encontrar. E batam e a porta será aberta. Pois ele deixa bem claro aqui, ó. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. A certeza que ele dá para nós aqui é que se você persistir naquilo que você busca, você vai conquistar, você vai conseguir, você vai chegar lá, né? Então não desista, não desanime daquilo que você está buscando. Continua, Bruna. Qual de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, aqui ele está falando assim, se nós que somos seres humanos, né, e nós somos maus, nós não temos o amor que Jesus tem, né? Se nós, mesmo sendo mal, se o nosso filho nos pedir pão, nós vamos dar uma pedra para ele? Não, nós vamos dar o pão, né? Se nosso filho pedir um peixe, nós vamos dar uma cobra para ele? Não, nós vai dar o peixe. Então ele falou assim, se vocês que são mal, vocês vão dar o melhor para os seus filhos, imagina o nosso Pai Celestial, né? Quanto mais ele dará, aqui, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Outra vez ele deixa bem claro, né, confirmando que tudo que nós buscarmos no Senhor, a gente vai encontrar, né? Assim em tudo façam os outros que você... esse aqui é muito importante, né? Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Mas se você pegar isso aqui para sua vida, você vai aprender muito com isso aqui. Façam para os outros aquilo que você quer que seja feito para você. Eu peguei isso aí como meta para mim, no meu comportamento lá no trabalho. Eu peguei isso como meta para mim, né? Então, todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, todas as vezes que eu estou trabalhando, eu procuro fazer o meu melhor. Por quê? Porque o meu melhor
era o melhor que eu queria que o meu chefe fazer isso para mim, se eu tivesse no lugar dele e ele tivesse no meu. Então eu tenho que fazer para ele aquilo que eu queria que fosse feito para mim, né? Se eu tivesse uma fábrica e tivesse uma pessoa trabalhando para mim, eu queria que ele trabalhasse daquela forma que eu trabalho hoje. Então, por isso que a gente trabalha de uma forma diferente e todo mundo fica olhando, né? Porque a gente trabalha de uma forma totalmente diferente daqueles que vão só para ganhar dinheiro. A gente trabalha com amor, com dedicação, né? Procura sempre fazer o melhor. Amém? Guarda bem isso, amado. Isso aqui ajuda muito no nosso crescimento espiritual. A porta estreita e a porta larga. Versículo 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. Amém? Ele está falando aqui da salvação, né? Ele diz, o próprio Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ele fala que se você quer me buscar, a porta é estreita, né? E tem a porta larga. Porta larga, qual é a porta larga? A porta larga é aquela que você não tem compromisso com Deus, você não deve nada para ninguém, você pode se prostituir, você pode beber, você pode matar, você pode ser um assassino, roubar, né? E essa é a porta larga. É a porta que você tem a liberdade para fazer o que você quiser. Ter não sei quantas mulheres, ter não sei quantos maridos e assim por diante, né? Essa é a porta larga. Ninguém manda em você, a não ser você. Agora, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, aí muda tudo, né? Quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, aí nós temos que seguir aquilo que o Senhor nos ensinou, né? Através da sua palavra, que é totalmente ao contrário das coisas do mundo, né? A Bíblia não manda a gente viver relaxadamente. A Bíblia fala que a gente tem que ter um equilíbrio, né? A gente tem que ter um equilíbrio na nossa vida, né? A gente tem que procurar dar exemplo, ser a luz para aqueles que andam nas trevas, né? Então, tudo que é de errado, o cristão ele não pode fazer, né? Para que ele seja luz para aqueles que estão nas trevas. É por isso que muitas vezes nós somos perseguidos, porque geralmente no lugar que você está, as pessoas elas se manifestam por quê? Porque coisas que elas fazem você não faz. E aí tem gente que olha para você e fala assim, poxa, você se acha melhor do que eu, né? Por quê? Porque eles convidam você para fazer certas coisas e você fala, não, eu não vou. Mas por que você não vai? Todo mundo vai? Não, eu não vou. Ah, mas por que você não vai? Vamos lá, vai ser bom, não sei o quê. Não, não vou não. Não gosto de frequentar esse tipo de lugar. Por quê? Porque eu tenho princípios, né? Então muitas vezes as pessoas não entendem, né? Que eles acham que a gente tem que estar no mesmo lugar que eles e não é assim, né? A gente tem que vigiar, né? O lugar que a gente está, a gente tem que vigiar as tentações, tem que vigiar as armadilhas do diabo contra a nossa vida, então a gente tem que ficar sempre alerta. E aqui o Senhor está falando conosco, né? Que a gente tem que dois caminhos, né? Tem a porta estreita, que é a porta apertada, o caminho apertado. Entrem. É a porta estreita e o caminho apertado. E a gente sabe, né, mano, que andar com Deus não é fácil, né? Por isso que ele fala que a porta é estreita. Por quê? Porque a gente vai ter que largar muita coisa para trás que a gente gosta, que a carne, nossa carne gosta e ama, né? Muitas coisas que a gente fazia, que a gente gostava, que a nossa carne gostava, a gente já estava acostumado, a gente vai ter que largar para trás. Por quê? Porque quando ele fala a porta é estreita, não dá para você levar a bagagem que você tinha antes, né? Todas as coisas que você fazia de errado antes,
Agora você não pode fazer mais. Por isso que a porta é estreita, porque se você for levar essa bagagem, você nunca vai entrar pela porta, né? Você pensa, você passar num lugar estreito com a mala nas costas, você não consegue. Então essa mala significa as coisas erradas que nós fazíamos no passado e achava que estava correto. Só que quando a gente vem para a escritura, a gente descobre que a gente errou e fez muita coisa errada. E aí a gente já não pode mais carregar esse fardo, essa mala, né? Então a gente tem que largar para trás e nunca mais pegar esse fardo novamente, né? Que a gente vivia sob o jugo de escravidão, mas hoje nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então nós temos que tomar muito cuidado e saber que a porta sempre é estreita e apertada é o caminho que leva à vida, né? Ele está falando da vida aqui, mas é a vida eterna, né? E olha o que ele diz aqui, ele deixa um alerta ainda. E poucos são os que entram por ela, né? Mas se a gente vê aqui que Jesus ele deixa uma deixa aqui, ó, né? Mateus, quando ele escreve o versículo 13 aqui, ó, Jesus está falando assim, ó, entrem pela porta estreita, né? Ele já começa o versículo te dando a resposta da porta que você tem que entrar. Entrem pela porta estreita, né? Ele não fala a porta é estreita, ele fala entrem pela porta estreita. Ou seja, Jesus já está indicando o caminho para nós, né? Mas, infelizmente, existem muitas pessoas que preferem o caminho largo, né? O caminho da facilidade, o caminho da falta de compromisso, não quer ter compromisso, não quer buscar, não quer ir para a igreja, não quer orar. E vai vivendo no mundo uma vida de escravidão, escravo da doença, escravo da enfermidade, escravo das dores, das lutas, das dificuldades, escravo da ansiedade, escravo do nervosismo, escravo de várias síndromes que estão dando em muitas pessoas aí. Então a gente vê essas pessoas e dá até dó, porque a gente vê que essas pessoas elas não vivem, parece que elas não têm felicidade, né? O tempo que elas vivem para reclamar da vida que elas levam. Por quê? Porque não conhece Jesus, não sabe o que é a felicidade, não sabe o que é paz, né? Em todo momento não sabe o que é lidar com a dor, lidar com a dificuldade, acha que tudo é maior que a gente, né? Porque geralmente a gente pensa dessa forma, né? Uma pessoa que não busca Deus, que não tem compromisso com Deus, a sua fé é pequena, geralmente ela vai pensar dessa forma, né? Ela vive uma vida de escravidão mesmo. Ela tá vivendo uma vida abençoada e não consegue perceber porque ela tá vivendo mentalmente uma vida na escravidão. Uma vida de murmuração, como o povo no deserto, que era para atravessar o deserto em 40 dias, ficou 40 anos, porque murmurava. E assim somos nós, né, seres humanos. E a gente tem que prestar bem atenção, porque quando nós começamos a conhecer Jesus, nós vamos descobrir tudo isso, né? Versículo 15, a árvore e seu fruto. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que produz bons frutos é cortada. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no... Amém. Vamos passar essa parte de cima, senão vai ficar muito longo, né?
Aqui ele está nos alertando para a gente ter cuidado com os falsos profetas, né? A palavra do Senhor já nos diz que nos finais do tempo haverá muitos falsos profetas profetizando e clamando e até matando no nome de Jesus. Então a gente tem que ficar muito cuidado, tomar muito cuidado, porque há muitos falsos profetas. E como que a gente vai saber quem é o falso profeta, quem é o profeta verdadeiro, né? Se a gente não tiver conhecimento da Bíblia, a gente nunca vai conseguir saber se a pessoa ela está pregando a verdade ou não, ou se ela está mentindo para a gente. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia e meditar na palavra, né? Porque quando nós meditamos na palavra, nós entendemos a palavra, e aí não seremos enganados. Ou a própria palavra diz que muitos que até conhecem a palavra serão enganados. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que o inimigo ele é muito astuto e ele pode nos enganar, né? De várias formas. Então nós temos que tomar muito cuidado com os falsos profetas, né? Aqui ele dá exemplo, né? Semelhantemente toda árvore que dá bom fruto, né? A árvore boa dá fruto bom e a árvore ruim dá fruto ruim. Então não tem como uma árvore boa dar fruto bom. A árvore boa dá fruto ruim, ou a árvore ruim dá fruto bom. Não tem como, né? Você vai ver o fruto pela árvore, ou a árvore pelo fruto. Aí ele deixa bem claro aqui, ó, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Aqui ele já está falando a respeito da salvação, né? Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão, né? Aqui ele está falando dos falsos profetas, aqueles que pregam erradamente, que usam a palavra para se promover, para se beneficiar, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque haverá muitos falsos profetas nos finais do tempo, e já tem muitos falsos profetas pregando mentiras, né? Eles confundem um pouco muitas pessoas, porque eles pegam um pouco da verdade e misturam com a mentira, né? Eles procuram pregar a verdade, mas dentro da mentira. Eles são muito astutos e a gente tem que ficar muito atento a isso, para que a gente não venha ser enganado. Aí ele vai dizer aqui no 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui ele já está alertando também, ó, nem todo aquele, né? Nem todo aquele. Aqui ele está falando dos falsos profetas, né? Porque tem pessoas que pregam a palavra de Deus e para seus benefícios próprios, e eles também vão ser julgados por isso, né? É o que o Senhor está falando aqui, ó. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí ele vai dizer, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em que dia que ele está falando? No dia do julgamento, no dia da volta de Jesus, né? Chegar na volta de Jesus, onde vai haver o arrebatamento, eles vão falar isso, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizei em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente, olha o que o Senhor está falando, então eu lhe direi claramente, nunca o conheci, afasta-se de mim, vocês que praticam mal. Ou seja, pessoas que não têm compromisso, né? Ele até conhece a palavra, tem teologia, tem tudo, mas ele não tem compromisso com Deus. É isso aqui que o Senhor está falando. Pessoa não ora, pessoa não jejuma, pessoa não tem uma conversa, um diálogo com o Senhor. Ele não põe nada na mão do Senhor, ele resolve tudo do jeito dele, né? Ele não pede a direção do Senhor, ele não anda na vontade do Senhor, ele não obedece a palavra do Senhor, né?
Aí é isso que Jesus está falando aqui, ó. Apartai-vos de mim, né? Afastem-se de mim, vós que pratica o mal. Ou seja, você está achando que me engana, né? É como se Jesus estivesse falando assim para eles, né? Eu estava te vendo quando você estava fazendo tal coisa. Ou seja, nós não enganamos Jesus, né? Então não dá para ser duas caras ou ser uma pessoa diferente daquilo que nós somos, né? Então essa pessoa será desmascarada, né? E se não tiver comunhão com Deus, se não tiver compromisso com Deus, vai chegar no dia, você pode fazer milagre, você pode ser usado para muitas coisas, mas vai chegar o dia e ele vai olhar para você e vai falar: afasta-te de mim, por vocês que praticam o mal. O prudente e o insensato, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. 26. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Aqui ele está falando do alicerce, né? O que ele está falando aqui? Toda casa, quando ela vai ser construída, ela precisa ser firmada no alicerce ou num lugar muito amplo e muito firme, né? Você não pode fazer uma casa sem antes fazer o alicerce. E o alicerce você tem que socar a terra, né? Fazer ficar bem duro, bem compacta para você colocar os tijolos, né? Todo alicerce é construído de tijolo, porque o tijolinho ele é inteiriço e deixa o alicerce bem mais forte. Não dá para fazer alicerce com um bloquinho, né? A gente viu ali, todo pedreiro, todo construtor, ele sabe disso. Por quê? Porque essa estrutura que você vai fazer, que chama alicerce, ela vai segurar toda a sua casa, né? A sua casa vai ser construída em cima desse alicerce. Então, vamos supor que se você deixa faltando tijolo, né? Nesse alicerce seu, ou se você deixa uma parte sem fazer e faz só uma parte, né? Ou se você não soca, ou se você, em vez de abrir um buraco no chão, colocar os tijolos, fazer o cimento, socar a terra, né, para ficar bem compacta. Você não faz nada disso. Aí você vai lá e constrói a casa de qualquer forma, né? Você vai lá, você não soca, você não coloca os tijolos por cima, não abre um buraco para firmar as vigas, né? Coloca sem viga, coloca de qualquer jeito. Esse alicerce, provavelmente, ele não vai aguentar a estrutura que você vai colocar, que é a sua casa. Então, o alicerce, o fundamento, o início, que começa no chão, ela tem que ser o mais firme possível, né? Por quê? Porque toda a estrutura que você construir acima do alicerce, quem vai aguentar é o alicerce. Então, ele precisa ser bem construído, né? Não pode ser construído de qualquer jeito ou de qualquer forma. Tem um jeito correto dele ser construído. É isso que ele está dando um exemplo aqui, né? O que ele está falando? Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, veio o vento, veio a chuva, deu contra aquela casa, mas não a derrubou. Por quê? Porque quando você vai para a igreja, agora vamos entrar no mundo espiritual, você vai para a igreja, qual que é o seu alicerce? Aí você vai falar assim: não, meu alicerce é Jesus, né? Jesus é o meu alicerce. Ah não, meu alicerce é Jesus? É Jesus. Então tudo que eu criar vai ser baseado sobre Jesus. Tudo que eu buscar dentro da igreja vai ser baseado sobre Jesus, né? Agora vamos para um alicerce. Esse alicerce sobre Jesus vai ficar um alicerce firme. Ou seja, ninguém vai conseguir me tirar da igreja, né? Pode vir a luta, pode vir a dificuldade, pode vir a tempestade,
Por quê? Porque eu estou firmado com Jesus. Meu compromisso de ir na igreja não é com as pessoas que estão lá. Meu compromisso não é com o líder, com a líder. Não, meu compromisso é com Jesus. Então, quando eu faço um compromisso com Jesus, pode vir a chuva, pode vir... A chuva que ele está se referindo aqui são as tempestades, as chuvas, o vento. Isso aí, ele está fazendo uma comparação com as dificuldades que nós temos dentro do ministério, né? Vamos supor, você está numa igreja e seus líderes vêm contra você, ou você vai contra os seus líderes, ou alguém fala mal de você, ou, né? Então, o seu alicerce ele tem que ser construído sobre Jesus. Então, o que é construir um alicerce sobre Jesus? É ir para a igreja para agradar Jesus, para estar em Jesus, para conhecer Jesus, para aprender de Jesus, né? Agora, quando eu firmo um alicerce em Jesus, pode vir qualquer luta, qualquer dificuldade, eu vou permanecer, eu não vou ser derrubado, eu não vou ser abalado. Lógico, vai vir dificuldade, às vezes você vai chorar, você vai se entristecer, mas logo, logo, você vai, como Jesus é seu alicerce, você vai buscar no Senhor, o Senhor vai confortar teu coração, vai te dar paz, vai te dar alegria, e você volta para a lida de novo, para a batalha de novo. Agora, o que é construir a sua casa sobre a areia? Eu vou para a igreja, mas o meu compromisso não é com Jesus, o meu compromisso é com as pessoas que vão lá. Aí eu vou na igreja por causa do meu amigo fulano que está lá. Eu vou na igreja porque eu gosto de ciclano. Eu vou na igreja porque eu gosto de estar do lado daquelas pessoas que estão ali. Então, você está firmando o seu alicerce espiritual na areia. Por que na areia? Porque você está firmando o seu alicerce nas pessoas e não em Jesus, né? O seu alicerce ele tem que ser firmado em Jesus e não nas pessoas que estão ali, né? Por quê? Porque as pessoas elas vão errar, elas vão falhar e vão te decepcionar, né? As pessoas vão querer sua cabeça lá dentro. Geralmente é assim, mano, né? Vão querer sua cabeça, né? Às vezes você tá subindo de grau, né? Às vezes você tá buscando, você tá aprendendo, você tá crescendo. Aí sempre vem aquele irmão que quer puxar seu tapete, aquele irmão que quer passar você, aquele irmão que quer saber mais que você, aquele irmão que quer... geralmente é assim, amado, dentro das igrejas, principalmente igrejas grandes, né? Existe uma disputa e várias outras coisas assim, não é que seja correto, isso não é correto. Eu estou falando para você que isso acontece, por quê? Porque não há um alicerce firme na rocha. Há um alicerce firme nas pessoas, né? Eu gosto de ir naquela igreja porque o pastor lá prega bem. Eu gosto de ir na igreja porque lá vai bastante jovem. Eu gosto de ir na igreja porque lá tem bastante pessoa, é uma igreja grande, né? Eu não vou naquela igreja porque é pequenininha. E eu gosto de ir nessa porque é grande, porque tem mais jovem, tem mais pessoas para você conhecer. Quer dizer, o seu compromisso não está sendo com Jesus, o seu compromisso está sendo com o local e com as pessoas. E aí você vai se frustrar, e uma hora você vai se perder na fé e você vai acabar saindo da igreja. Por quê? Porque as pessoas vão te magoar, as pessoas vão falhar com você, as pessoas vão errar com você. Por quê? Porque ninguém é perfeito, amado. Ninguém é perfeito. Todos nós somos falhos e muitos falhos. E vai acontecer erros, sim. Quando nós ajuntamos um grupo de pessoas, muitas coisas acontecem, né? A gente vê aí alguns programas de televisão aí, coloca 2, 3 pessoas, 4 pessoas confinadas juntas aí, né, mano? Aí coloca para viver num apartamento lá, os 4. Aí o primeiro dia, né, um monte de jovem, bem aparente, mulheres bem aparentes. Os primeiros dias, aquele amor, aquela coisa, né?
Passou 2, 3 semanas, já tá um alfinetando o outro, um querendo machucar o outro, um querendo destruir o outro, um querendo comer o outro, né? A gente vê isso nos programas de televisão. Então, toda vez que tiver pessoas reunidas, vai acontecer lutas, dificuldades, diferenças, desavenças, né? E se o nosso alicerce não estiver firme no Senhor, você pode ter certeza, uma hora você vai desanimar e vai deixar de buscar Deus, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vigia aonde você está colocando o seu alicerce, tá bom? Deus abençoe você. Continue. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Porque quando a gente vai ver aqui que deu o vento contra a casa e a casa caiu. Por quê? Porque a casa não estava no alicerce firme, né? A casa foi destruída, a casa que não estava no alicerce. E a casa que estava no alicerce, ela permanece firme. Então, qual é o nosso alicerce? Onde nós temos que nos alicerçar? Justamente é no Senhor Jesus. Tá bom? Justamente no Senhor Jesus. Não podemos deixar de firmar o nosso alicerce no Senhor Jesus. Amém? Vamos passar aqui Mateus capítulo 8. Nós vamos continuar aqui Mateus capítulo 8, né? A gente já terminou com Mateus capítulo 7, nós vamos começar Mateus capítulo 8. Amém? A cura de um leproso. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Amém. Aqui nós vemos Jesus curar o leproso, né? E nós vemos uma coisa interessante aqui, né? Quando ele desceu do monte, uma grande multidão o seguia, e um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar-me. A gente vê aqui, amado, que o leproso, ele foi até Jesus, né? E além de ir até Jesus, olha o posicionamento que ele tomou diante de Jesus, né? Ele conhecia Jesus de ouvir falar, né? Mas aí ele encontra Jesus no meio da multidão que estava seguindo, né? Aí ele se coloca de joelho, aproximando-se, adorou o Senhor, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Olha a fé desse homem, né? Olha a fé desse homem. Ele se colocou de joelho e ele olha para Jesus e fala: se você quiser, você pode me purificar. Jesus vendo a fé dele, né? Jesus é tremendo, né? Jesus vendo a fé dele, Jesus respondeu imediatamente, né? Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente purificado ele ficou da lepra. Olha só que coisa tremenda, né? Mas nós vemos aqui a atitude do leproso, né? O leproso, ele não chegou sem fé, sem desconfiando de Jesus ou não acreditando que ele poderia ser curado, mas ele chegou com a fé genuína, fé que muitos de nós muitas vezes não temos para ser curado, né? E ele chegou aqui, se prostrou, adorou o Senhor, ainda falou para ele: se você quiser, eu sei que você pode me purificar. Então Jesus se compadeceu e curou ele.
e depois mandou ele ir e falou para que ele não falasse para ninguém, né? Mas fosse mostrar aos sacerdotes e apresentar a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então, Jesus curou aquele leproso e mandou ele ir para servir de testemunho para aqueles que não tinham fé, que não cria, né? Aqui nós vamos ver outro homem de fé. Um centurião demonstra fé. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele o centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Aqui nós vemos aqui a fé do centurião, né? O centurião chegou diante de Jesus, clamou pelo empregado dele que estava enfermo na sua casa e falou para ele, né? Você poderia curar o meu servo, ele está enfermo. E Jesus falou: eu vou lá curá-lo. E o centurião, que fé tremenda desse homem, né? Ele falou assim: não sou digno de receber você lá na minha casa. Você não precisa ir, não. Apenas dá uma ordem, dá uma palavra e eu sei que meu servo vai ser curado. Olha que tremenda essa palavra, né? Que o centurião vai dizer. Aqui nós vemos aqui a fé tremenda que esse centurião teve vendo a situação do servo dele. E olha que ele não foi pedir nem para ele, hein? Ele foi pedir para um servo, né? Nós vimos aqui que ele tinha uma fé tremenda, uma fé a qual ia poder levar a cura ao seu servo. E Jesus ama isso, amado. Jesus ama quando você intercede ou ora por alguém. E Jesus, ele honra a sua fé, né? Quando você está intercedendo, orando por alguém, Jesus honra a sua fé porque esse é o mandamento dele, né? Orais um pelos outros, amai o vosso irmão, como eu vos amei, né? E o Senhor fala que nós temos que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, quando nós oramos por outro irmão, por uma irmã, alguém que está enfermo, o Senhor, ele sabe que o nosso coração está fazendo a obra dele, né? Porque nós não estamos querendo nada para nós, não é egoísmo nosso, mas nós estamos buscando para que outras pessoas venham receber a bênção do Senhor. E Jesus, ele é tremendo. Jesus, eu creio que Deus, ele adora essas coisas, né? Jesus como pai, eu acho que ele teria orgulho, né, de um filho que faz isso, né, que toma a iniciativa e vai lá e faz esse tipo de coisa. Então Jesus disse ao centurião, 13. Então Jesus disse ao centurião: vá como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora seu servo foi curado. Amém? Olha a fé do homem, o que aconteceu? Ele foi, buscou em Jesus, e na mesma hora que o centurião buscou, Jesus falou para ele: então vá, né? Então Jesus disse ao centurião: vá,
Como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Amém. O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Aqui ele cura a sogra de Pedro, que estava enferma, né, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e foi servi-los. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados e expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Amém? Essa é a fé que nós temos que ter em Jesus, amados. O Senhor, quando nós temos fé no Senhor Jesus, as coisas acontecem, é sobrenatural, né? Não dá para entender, né? A gente não sabe de onde esperar, de onde vem, mas quando a gente crê, a gente sabe que o Senhor ele vem e faz. E é algo sobrenatural. Por quê? Porque a fé, ela age no sobrenatural, né? A fé, ela traz à existência aquilo que não existe. Isso é fé, né? Quando nós cremos na cura, o Senhor traz a cura. Mas também tem a fé que leva a gente para a negatividade, né, amado? A mesma fé que leva a gente para a cura, também a mesma fé leva a gente para a enfermidade. Por quê? Tem muita gente que não tem fé e crê na enfermidade. Ela crê mais na enfermidade do que na fé da cura. E aí acaba trazendo sobre si enfermidades e doenças, né? Por causa da nossa fé, que muitas vezes, por não ser trabalhada, por não ser compreendida, né? Através da palavra, nós deixamos de praticar a forma correta para que nós possamos aí crescer em fé, né? Nós vamos ver que Jesus ele sempre dizia, homens de pequena fé, né? Aos discípulos. Nós vamos ver que ele falou algumas vezes aos discípulos, homens de pequena fé. Por quê? Porque faltava fé. E falta a muitos de nós até hoje, né? Muitos de nós, até mesmo nós que cremos na Bíblia, que lemos a palavra, muitas vezes quando estamos enfrentando alguma luta, alguma dificuldade, alguma situação, vem a falta de fé, né? E nós temos que brigar com nós mesmos para que nós possamos ficar firmes e nós mesmos crer que o Senhor está conosco, né? Quão difícil é seguir Jesus. Versículo 18. Quando Jesus viu a multidão Ao seu redor. 18. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordem para atravessar para o outro lado. Continua, Bruno. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Aqui Jesus está falando, né, que muitas vezes quando nós vamos seguir Jesus não é fácil, né? Porque nós temos que deixar muitas coisas, né? Foi o que a gente comentou lá no começo.
né, da porta estreita, né? Quando a gente vai entrar numa porta estreita, não dá para levar mala, não dá para levar bolsa. Muitas coisas a gente tem que deixar para trás, né? Para que a gente possa seguir pela porta, senão a gente não consegue passar. E a porta sempre vai ser estreita, então a gente tem sempre que estar buscando, estar firme no Senhor, estar buscando o Senhor, para que a gente possa estar passando pela a porta, né? Para que a gente possa estar andando de acordo com a palavra do Senhor, para que nós possamos passar a porta. Continua, Bruninho. Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé, de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Aqui nós vemos que eles estavam no meio da tempestade e eles estavam numa luta terrível, né, com essa tempestade, achando que iam morrer, já estavam desesperados. Aí eles chamaram Jesus, né? Aí Jesus se levantou e disse para eles, né, o que a gente falou ainda agora, né, homem de pequena fé, né? Homem de pequena fé, Jesus disse para eles. Jesus deu uma ordem ao vento e o vento parou e fez bonança, né? Então levantou e respondeu aos ventos e o mar e fez completa bonança, né? Aí os homens ficaram perplexos, né? Nós vamos ver que os homens ficaram perplexos, ficaram assustados, ficaram espantados, né? Quem é esse que manda no vento, manda no mar, e o mar obedece ao poder de Jesus, né? A cura de 2 endemoniados. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: Vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Aqui nós vemos que Jesus, ele encontra um endemoniado, né? E quando ele chegou do outro lado da região de Gadarenos, ele encontra ali os 2 endemoniados, só que você vê que os demônios já conhecem Jesus, né? Porque quando eles viram Jesus, ele já perguntou, né? Eles eram tão violentos que ninguém podia passar perto daquele menino. Então gritaram: Que queres conosco, Filho de Deus? Ó, você vê que os demônios, eles conhecem Jesus, eles sabem quem é Jesus, né? Viste para nos atormentar antes do devido tempo? Ou seja, você vai expulsar nós? O que você está fazendo aqui? Não é o tempo de você estar aqui, né? E os demônios falando para Jesus, hein?
Olha só. A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Aí eles viram os porcos, né? E eles sabiam que Jesus ia expulsar eles. E eles não queriam sair daquele território, então eles falaram assim, aí a gente veio para bagunçar, para destruir, né? Que eles vêm para matar, roubar e destruir, né? Aí ele pegou e viu os porcos, e os porcos eram daquelas pessoas que estavam ali, né? Tinha um monte de gente cuidando dos porcos, né? Os porcos eram de fazendeiros. E aí ele pegou e falou assim, deixa nós entrar nos porcos, que eles queriam prejudicar alguém, né? Com certeza eles queriam prejudicar alguém. Aí que eles fizeram? Olha o que os demônios fez. Se vai nos expelir, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E aí Jesus falou para eles, então vai. E quando eles foram, eles entraram nos porcos, os porcos perderam a direção, ficaram malucos, né? Com os demônios que entraram neles. E os porcos pulou do precipício. Olha só o que aconteceu, mas isso aqui é muito importante, né? Isso aqui mostra que os demônios, ele vem não só para matar, roubar e destruir, mas ele leva as pessoas até tirar a sua própria vida, por falta de entendimento, de conhecimento. Olha só o que o demônio faz, né? Às vezes a gente não sabe, não entende, não consegue entender, mas olha o que os demônios fazem, né? Eles entrou naqueles porcos e os porcos se atiraram abaixo. Então, quando ele entra numa pessoa, ele também pode fazer uma pessoa se pular de um precipício. Ele também pode apanhar uma corda no pescoço e matar a pessoa, sem a pessoa saber. Porque uma vez que a pessoa dá legalidade e o demônio entra, ele vai bagunçar com a vida da pessoa. É por isso que muita gente tira a própria vida, é por isso que a pessoa vai lá e mata outra pessoa, depois vai pra cadeia, tá preso lá, aí o demônio sai dele, porque o demônio não quer ficar preso, né? O demônio é bobo. O cara matou, foi pra cadeia, ficou preso lá, o demônio sai dele e vai em outro que tá sorto, porque o demônio quer andar, né? O demônio não quer ficar lá preso com ele lá. E o que acontece? Chega lá, o demônio sai dele, ele se arrepende dentro da cadeia. Aí começa a chorar, começa a buscar Deus, não sabe por que ele fez aquilo, por que ele tirou a vida da outra pessoa. Mas por que ele fez isso? Porque ele estava endemoniado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que estar orando, pedindo a direção de Deus, para que seja fechado todas as brechas e que o demônio não tenha esse poder nem essa autoridade para entrar na nossa casa, tá bom? Nós ficamos por aqui, terminamos Mateus capítulo 7 e Mateus capítulo 8, né? Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar e agradecer a Deus por esse momento e que você possa aí tirar um bom proveito, né, daquilo que o Espírito Santo ministrou no nosso coração hoje, que ele falou muitas coisas aqui novas que até mesmo eu nem sabia. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Pai querido e amado, muito obrigado por esse momento glorioso, onde nós possamos aqui estar orando e vendo a Tua palavra, meditando na Tua palavra, com desejo de Te conhecer e aprender cada dia mais sobre a Tua vontade na minha vida. Senhor, muito obrigado. E eu te agradeço pela minha vida, pela minha saúde, pela minha mente e pelo meu coração. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos guardado, tem nos dado livramento. E eu te louvo em todo o tempo. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor é perfeito e o teu nome vai ser glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Graças a Deus, Deus que abençoe. Paz do Senhor. Boa noite para você que está aqui no Japão. Um bom dia para você que está aí no Brasil. Que Deus abençoe sua vida. Tá bom?
Bruninha vai dar um tchau para você. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até mais.